Bom dia, que a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like e compartilhe as orações. Cada compartilhamento você recebe bênçãos da parte do Senhor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Provérbios 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pensamentos têm um poder de transformar vidas. Vidas às vezes ficam travadas por causa de pensamentos, maus pensamentos, e vidas são destravadas a partir de um bom pensamento. Então, como diz na palavra do Senhor, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quantas pessoas elas estão indo bem na sua vida e de repente começa a aparecer sugestões que as pessoas devem ter muito cuidado, porque as tentações do inimigo faz com que a pessoa, no início, às vezes, de alguns pensamentos, fala no pensamento não é bom, que a pessoa não deve continuar, que ir em frente, fazer aquilo que é errado. E às vezes é no trabalho, às vezes é uma traição no relacionamento, às vezes é com amizades. E depende das sugestões do que o inimigo, ele é sutil e ele manda com sutileza para a vida das pessoas. As ciladas, como a gente fala no comum, uma casca de banana no caminho de alguém. Imagine, uma pessoa vai caminhando, ela não olha onde está caminhando, e ela pisa em uma casca de banana e de repente ela se vê totalmente no chão, porque já aconteceram muitas quedas, porque tinha algo que era escorregadio e a pessoa caiu. Então, quando em nossas vidas devemos pensar o que estamos pensando. Você já pensou nos seus pensamentos? Você já olhou para dentro de si e já sentiu, já percebeu para que lado você está levando, os seus pensamentos estão levando a sua vida? Porque, como diz na palavra, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, temos que ter muito cuidado. Pensamentos ruins levam pessoas à total escravidão, a total insatisfação. As pessoas ficam, às vezes, cansadas. Eu já ouvi muitas pessoas falar, eu tô cansada, eu pensei tanto, que eu já tô cansada de pensar nesse problema. E, às vezes, a pessoa abraça uma causa, um tal problema, como se fosse dela, um peso para a vida inteira aquele problema. Devemos entregar o problema nas mãos do nosso Deus e nosso Pai. Devemos confiar nele. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando nós confiamos em Deus, as nossas obras, os nossos pensamentos serão estabelecidos. Olha o sinônimo de estabelecido: acordado, determinado, acertado, definido, ajustado, assentado, combinado, convencionado.
especificado, estipulado, organizado, pactuado, prescrito. Olha que bênção! Olha como Deus é maravilhoso. Vou repetir, Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras. Faz a oração, entrega para Deus, fica na paz do Espírito Santo de Deus e teus pensamentos serão estabelecidos. Porque quando ele fala, confia no Senhor as tuas obras, nós precisamos orar a Deus, conversar com Deus. Quando você chama alguém para fazer algo para você, imagine que você vai construir uma casa. Você precisa fazer um bom alicerce. Você precisa de um engenheiro, de alguém que faça uma planta para dar o direcionamento para o pedreiro. Você não pode simplesmente, hoje em dia, né? Porque já tem os engenheiros e é preciso ter uma planta para se começar uma grande obra ou uma obra simples. Hoje em dia se precisa de um engenheiro. Enfim, aí você confia nele, você pede, você tem que conversar com ele. Você simplesmente não chega, contrata um engenheiro e deixa o engenheiro, olha, eu preciso fazer uma casa. É nesse terreno aqui, tem tantos metros, e entrega e ele se vira. Não, geralmente você vai, nem que seja para dizer assim, eu quero uma casa maravilhosa, que seja funcional e que seja inovada, e eu quero mais alguma coisa. Você tem que falar com ele. Você não vai simplesmente dizer assim, olha, eu vou lhe pagar e eu quero uma planta. Ele não vai saber nem o que você quer. Só que Deus, ele sabe o que nós queremos pedir. Ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos. Só que precisamos falar com ele. Porque não é só também cruzar os braços e dizer, Deus sabe o que eu preciso e eu não vou falar nada, porque ele já sabe. Isso não é ter diálogo, ter um acordo com Deus. Quando ele fala aqui, ó, em Provérbios 4, 23, ele fala, tenha cuidado com o que você pensa. Não, perdão, que é o primeiro. Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Olha, quando você entrega para Deus, quando você conversa com Deus, você está, os seus pensamentos serão estabelecidos, serão um acordo. O sinônimo de estabelecido, acordado. Acordado significa acordo. Você tem um acordo com Deus e você fica em paz. Imagina a gente ter um acordo com Deus em uma oração, concordar com a vontade dele nas nossas vidas, porque um versículo ele vai encontrando o outro. É a palavra de Deus nos direcionando. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus, eles são maiores, melhores do que os nossos. Os caminhos de Deus, são melhores do que os nossos. Então, quando os nossos pensamentos, quando confiamos em Deus, os nossos pensamentos estão estabelecidos. Então, estão acordados com Deus. Temos um acordo com Deus, com a vontade de Deus, que ela é perfeita e agradável em nossas vidas.
Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Tudo de Deus para a nossa vida é maior e melhor do que o que pensamos ou imaginamos. Então está determinado, sinônimo de estabelecidos, determinado, acertado, definido, pensamentos ajustados, assentado. Aí você fica com os pensamentos ajustados com o Pai, com a vontade de Deus, e você fica em paz. Você tem um rumo, porque fica organizado, estipulado, especificado, pactuado, prescrito. A gente vai no médico e recebe uma prescrição médica. E a gente tem remédio que a gente só compra com a prescrição. E com Deus, temos que estarmos de acordo com a vontade de Deus, porque ela é perfeita e agradável para as nossas vidas. A vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável. E os planos de Deus, eles não causam dores. Então, temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E quando tiver um pensamento ruim, não deixar ele ficar, correr solto. Orar a Deus, pedir para Deus, repreender esse pensamento, porque quantas pessoas caíram em ciladas, literalmente, e perderam coisas preciosas por causa de um pensamento. Um pensamento de que ninguém está vendo, eu vou mexer. E de repente, muitas pessoas, elas são pegas fazendo coisas erradas e elas, por um deslize, uma coisa que nunca fizeram, foram presas e perderam sua liberdade, perderam seus sonhos e às vezes até perde a própria família. Perde todo o sabor da vida, porque às vezes as pessoas, elas reclamam tanto da vida, tanto, e elas são tão felizes e elas não percebem. Eu gosto de contar a historinha do homem que tinha um sítio e não tinha prazer naquele sítio. Era um sítio aparentemente feio, mas tinha como produzir, tinha como melhorar. E o homem, junto com sua família, chamou um amigo dele, porque ele via que o amigo fazia artigo de jornal, e ele fez esse amigo, ele chamou esse amigo e ele pediu para fazer um anúncio para vender esse sítio. Aí o amigo começou a escrever o sítio, começou a mostrar para ele que o sítio era maravilhoso, que ele tinha começou a falar das coisas boas e falar que o sítio, ele se transformaria em uma grande fazenda. Bastava que a pessoa que comprasse investisse todo o seu amor, seu trabalho, sua dedicação, porque tinha uma preciosidade. E começou a falar das coisas boas do sítio. E aquele homem, quando ele começou a ler aquele artigo, tinha tantas coisas maravilhosas escritas que ele não enxergava, que ele falou assim: amigo, não publica mais, porque eu não vou mais vender o meu sítio, porque você me mostrou a preciosidade que eu tenho. E começou a trabalhar para que aquele sítio se transformasse, e ele se transformou em uma linda fazenda. Então, tem pessoas que são livres e têm uma vida boa e não percebe e só reclama, fica pensando em coisas ruins. Porque eu queria ter isso, eu só seria feliz se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E começa a pensar e pensa negativo, começa a sentir dores de cabeça, começa a ficar cansado, tem insônia por causa de maus pensamentos, por desejar coisas que nem deveria, porque às vezes as pessoas desejam tanto uma coisa, quando ela chega nas mãos da pessoa, a pessoa fala: nossa, não era nada daquilo que eu queria. Quantas pessoas traem
no casamento e depois se arrepende e fala por quê, pra quê, e vivem com culpa, com sentimentos ruins, e às vezes perdem sua família, e às vezes não perdem, até perdoado, mas o casamento não é mais a mesma coisa, e a pessoa fica com aquela ferida dentro dela, porque ela cedeu ao seu pensamento, porque tudo começa no pensamento. E se você não questiona o que é errado e foge de maus pensamentos, aquilo acaba acontecendo. E muitas vezes destruição. E pessoas também que começam a se enxergar de uma maneira totalmente errada. Você é uma bênção de Deus. Se olha no espelho, vê o teu futuro. Quantas pessoas já tiraram a própria vida porque acharam que um problema definia tudo. Não, tem pessoas que passam coisas terríveis. Como eu vou dar um exemplo, porque eu poderia falar da minha própria vida, mas hoje eu não estou, o Espírito Santo de Deus não tocou para falar de mim. Mas eu vou dar um exemplo. Aí você diz, mas José do Egito. Mas sim, José do Egito, um rapaz, um jovem bem tratado, que tinha tudo nas mãos. E imagine seus irmãos do nada, por inveja, pegar aquele jovem, jogar no fundo do poço, literalmente. Imagine o desespero daquele jovem, ele tendo sonhos bons, pensamentos bons, e foi contar para os irmãos, e olha o que aconteceu com ele. E de repente, tiraram ele do poço, venderam ele, e o jovem de uma vida boa, maravilhosa, com uma túnica linda que o pai o presenteou, que ele era o preferido do pai, e depois ele ser escravo por anos, viver em lugares trabalhando e ser escravo dos outros. E no final, ele sobreviveu a tudo. Imagine uma pessoa ser vendido e viver uma vida de escravo e depois ele ser o governador do Egito. Governou tudo. Abaixo de Deus e do faraó, era ele quem comandava todas as terras do Egito. Então, se valorize. Não é pela roupa que você veste que você tem que se valorizar. Não é pela sua conta bancária, se você tem ou não tem dinheiro. Não é pelo que falam de você. É o que Deus sonha para você, é o que Deus quer para você. Peça para Deus mostrar qual o propósito dele na sua vida, porque a vontade do Senhor ela é perfeita e agradável. E quando você confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando nós confiamos em Deus, as nossas obras, fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer, porque aqui eu desse lado, eu não sei o que você está precisando ou passando, ou os pensamentos que passam pela sua cabeça, mas apresenta para Deus. Apresenta e confia nele, porque não é minha palavra, é a palavra de Deus. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos, serão organizados, serão ajustados, definidos. Você vai ter um norte, você vai se reconhecer, você vai começar a se amar a partir de hoje. Se você já se ama, glória a Deus, e que Deus te mostre o propósito dele em sua vida, que você entenda qual o propósito do Senhor e confie as tuas obras ao Senhor, e você verá, porque um homem que entrega a um engenheiro, ele vai querer o quê? Uma casa com uma boa estrutura, uma casa assentada, uma casa estruturada, e ela vai se sentir segura naquela casa, porque foi bem edificada. Agora imagine a gente entregar os nossos planos, os nossos pensamentos, aqueles pensamentos, pessoas que não se amam,
Pessoas que se sentem inferiores, têm baixa autoestima, entregar para Deus os seus planos. Pai, eu te entrego a minha vida, os meus planos, o meu ser. Eu te entrego tudo, Pai. O meu vestir, o meu caminhar, o meu falar, o meu alimento. Eu te entrego a minha família, eu te entrego o meu lar, eu te entrego os trabalhos das minhas mãos e vou confiar em Ti, eu já confio em Ti, para que eu prospere e tudo que minhas mãos tocar vai prosperar para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E toda vez que eu olhar para as minhas mãos, eu vou ver a prosperidade de Deus. Eu vou trabalhar para prosperar. E a minha prosperidade vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para tuas mãos, olha para tuas mãos e declara: a minha prosperidade vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essas mãos vai prosperar, porque eu confio. Meu pensamento agora está organizado, está combinado com a vontade do Senhor, porque o meu Senhor, o meu Deus, Ele quer que eu prospere, porque o meu Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada, nem ninguém atrapalha os planos de Deus nas nossas vidas. Se ame, se olhe, agradeça a Deus por ser quem você é. Comece a olhar para o seu lar. Se você mora num lar de paz, glórias a Deus, ora pelo teu lar, porque é a tua riqueza, é a tua bênção, é a tua família. Se você não tem, se é outra pessoa e não tem paz no lar, começa a enxergar o teu lar em paz. Começa a pensar e ver a tua família em paz. Olha para as tuas mãos e agradece a Deus, porque você pode organizar o seu lar, você pode fazer carinho na sua família, você pode se cuidar. Tantas pessoas que nascem sem os braços e elas fazem tudo com os pés. E quantas pessoas que têm os braços, têm as pernas e têm a mente e não sabem caminhar. Precisamos pedir a Deus força, coragem, fé, termos um acordo combinado com Deus, levar os nossos pensamentos cativos a Deus, para quando anoitecer, deitarmos e dormirmos em paz. Eu deito e durmo em paz, na paz do Senhor. Começa a pensar isso, começa a se ver assim, faz um acordo com Deus, confia em Deus, entrega tuas obras nas mãos de Deus e persevera, continua, não para, persevera, não desiste do que é teu, não desiste do que é bom. Agora, os pensamentos ruins, entrega nas mãos de Deus. Fala: Senhor, eu não quero esses pensamentos, eu não aceito, porque eu sou teu filho, tua filha amada. E o Senhor é o meu bom pastor, é o Senhor quem me guia e vai me dar bons pensamentos. E esse é o acordo que eu faço com o Senhor, porque o Senhor vai estabelecer os meus pensamentos, vai me dar pensamentos bons, porque tudo que eu penso está de acordo com os céus, está de acordo com Deus, com o Todo-Poderoso. E assim como Jesus dizia, antes de fazer o milagre: o que queres que eu te faça? Deus está perguntando hoje para você: o que queres que Ele te faça? Pensa em coisas boas, se enxerga como a bênção do Senhor aqui na terra, porque você é amado, amada do Senhor. Você é tão precioso, tão preciosa, você só precisa entender de onde você veio e para onde você vai voltar. Para Deus. Somos filhos e filhas amadas de Deus. Temos herança, boa herança. As promessas de Deus é para seus filhos. E Deus tem bons planos, planos de fazer prosperar. Então fica na paz do Senhor, recebe essa oração, essa bênção do Senhor, de ter bons pensamentos, de ter um fundamento, de fazer o teu alicerce com Deus, porque quando um lugar ele está bem alicerçado, os ventos sopram,
mas aquela casa continua de pé. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, tem misericórdia, Pai, de nós. Dá alinhamento aos nossos pensamentos. Organiza nossos pensamentos, Pai. Nós confiamos a Ti os trabalhos de nossas mãos e sabemos que vamos prosperar para a Tua glória, Pai. Tudo que nossas mãos tocarem vai prosperar para a Tua glória. E a partir de hoje, nós confiamos, Pai, as nossas obras a Ti. Faz a Tua vontade, que ela é perfeita e agradável. A partir dessa oração, Pai, não tem mais pensamentos ruins, porque quando olharmos para os céus, sabemos que é o nosso Deus que fez um acordo conosco e os nossos pensamentos estão organizados, ajustados, definidos, acertados, determinados e está combinado com Deus. Fizemos um acordo com Deus hoje. Das nossas obras, a gente confia para Deus e você descansa em paz. Respira fundo, relaxa. Te olha no espelho, agradece a Deus por quem você é. Olha para a tua família, ama o que Deus te deu. Não entrega o que é teu nas mãos de ninguém. Entrega nas mãos de Deus. Não fala coisas que desagradam a Deus. Alinha toda a tua vida com quem te criou, com quem te protege, com quem te ama de verdade. Pai, eu te agradeço por mais esse dia e pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.